Hello, Qualities! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é ensinando vocês a otimizar processos. Desde um processo que você vai criar até um processo que já existe e você observa que de alguma forma ele precisa ser alterado, precisa ter uma manutenção. Então, vamos começar do princípio. Identificação de processos. O que é identificar processos? Identificar processo normalmente são fluxos de trabalho que você executa muitas vezes, repetidamente. E para que você vai criar um processo? O processo é criado para gerar padronizações e, em alguns casos, responsáveis por certas tarefas. Então, quando tu cria um processo desenhado, por exemplo, para trabalhar internamente dentro do seu time, por exemplo, o fluxo do board de um Kanban é uma forma de processo, porque cada coluna identifica um status que a sua tarefa se encontra e o que esse status representa uma ação que é executada. Por exemplo, coluna em desenvolvimento. Você sabe que quando uma tarefa está naquela coluna de desenvolvimento do processo, ela está sendo desenvolvida. Quando ela está em backlog, a tarefa está aguardando alguém pegar ela para ser desenvolvida, então ela nem foi tocada. Isso é um fluxo muito simples de processo, então se você se questionou em algum momento, mas eu nunca trabalhei com processo, o fluxo do seu Kanban, o fluxo do seu board é o primeiro contato que qualquer time auto-organizável tem com o processo. Mas você também pode identificar outros processos, por exemplo, você está testando, tá? E aí, por algum motivo, vocês veem que a tarefa de vocês durante a execução está ficando muito tempo na coluna de teste de vocês. E aí vocês começam a ver, começam a analisar, começam a ter uns certos insights. Tá, mas o que eu faço em cada tarefa que ela fica muito tempo comigo aqui, quando eu puxo ela para testar? Eu tenho que escrever cenário, eu tenho que gerar massa, eu tenho que ver se ela tem relação com a outra, depois eu tenho que executar e depois eu tenho que gerar reporte e tudo mais. Como você vê que está demorando, você pode executar um processo, você pode criar um processo e sugerir ele para o seu time. Pri, mas como é que eu posso criar um processo nesse exemplo que tu trouxe? Eu vou explicar todos os outros passos de otimização e no final eu posso dar um exemplo, a resposta desse exemplo para vocês, que aí vocês vão compreender um pouco mais, certo? Então, vamos identificar um processo, vamos identificar uma tarefa que a gente executa constantemente e não tem um padrão, cada um executa de uma forma e tá uma bagunça, ou melhorar um processo que já não está mais adaptável, já não está mais funcionando, também conta. Depois que a gente identificou um processo que a gente precisa criar, a gente vai começar a fazer mapeamento e modelagem do processo. Como assim, Priscila? Mapeamento e modelagem. Quem acompanhou o post da semana, eu ensinei algumas coisinhas sobre o processo, né? Então, como é que você pode mapear? Você pode chamar o time ou pessoas que estão relacionadas a esse processo, a essa identificação de processo que você fez. Pode ser QA com PO, pode envolver Dev, dependendo do processo que você identificou, envolve essas pessoas, informa, dá um briefing sobre por que você chamou ela para construir esse processo, por que esse processo é necessário construir ou ter uma melhoria. E aí você começa a ter insights para fazer a modelagem e fazer o mapeamento do processo. Ver tarefas, o fluxo, tarefas a serem executadas, pessoas responsáveis e o resultado esperado. Isso é muito importante. Ter tarefas, pessoas responsáveis ou áreas responsáveis e o resultado esperado desse processo. Aí nós temos uma outra etapa. Se você não vai criar, você pode redesenhar o processo, melhorar um processo, como eu disse no início do vídeo. E aí, como é que você pode fazer isso? O processo do Kanban. Vamos botar um exemplo muito simples. Daqui a pouco,
Já vamos começar a trabalhar aquele exemplo da coluna de teste. Daqui a pouco, você pode sugerir uma melhoria nesse Kanban. Em vez de ter backlog em desenvolvimento, em teste e finalizado, você pode sugerir o seguinte, olha só. Quando eu pego essa minha tarefa e coloco ela em teste, ela tá ficando em torno de 8 horas. Mas, se eu tivesse uma etapa antes em análise, eu poderia escrever cenário de teste e gerar a massa e fazer todas as correlações e deixar ali nessa coluna em análise. E aí, quando eu tivesse a hora certa para executar essa tarefa de teste, por exemplo, se ela pode ser executada sozinha, em análise, de ter feito a escrita do cenário, ter gerado a massa, eu já movo para em teste. Mas, se ela tem uma correlação com uma outra história que eu não posso testá-la sozinha, ela vai ficar paradinha ali em análise, esperando a tarefa que está correlacionada com ela, que eu fiz a correlação, chegar. Quando chegar, vou fazer a análise, vou fazer a escrita e vou mover as duas junto para em teste. Entenderam? Então, você tinha uma situação e, através de uma remodelagem do processo, você já fez um ajuste de melhoria para o seu dia a dia. E, obviamente, isso precisa de mapeamento e precisa de modelagem, porque você vai alterar um fluxo, você vai alterar o fluxo de um processo e todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo precisam saber dessa alteração, porque interfere no dia a dia, né? Então, essa é uma forma de melhorar o processo, otimizar o tempo e dar melhores métricas para o seu PO, para o seu Scrum Master, de quanto tempo uma tarefa demora para fazer uma análise, levantamento de requisitos, geração de massa, e qual é o tempo real que ela fica na coluna em teste. Agora, a implementação do processo otimizado. Já meio que fiz um gancho, né, com a observação. Depois que tu terminou todo esse mapeamento, que você conversou com o seu Scrum Master, que geralmente é o Scrum Master que cuida, ou gerente de projetos, PO que cuida, que vocês mapearam e viram que realmente é efetivo, vocês vão para a parte de implementação. Vocês vão alterar as colunas do Kanban, vão chamar o time, todas as pessoas envolvidas naquele fluxo, vão explicar por que houve aquela alteração e vão colocar a mão na massa, vão começar a lançar essa nova implementação. E aí, a última parte de otimização de processo é observar se o processo está sendo efetivo. Porque de nada adianta tu criar um processo e aquele processo ficar morto e ninguém utilizar, ou ele ficar defasado e ninguém ir lá atualizar. Então, quando se cria um processo, você tem que ser dono daquele processo, você tem que cuidar daquele processo e revisitar e continuar colhendo feedback das pessoas que trabalham com aquele processo para ver se aquele processo ainda está sendo útil. Então, de forma resumida, a gente tem, né, voltando para nossa timeline para finalizar o vídeo, nós temos a identificação do processo para a gente identificar o processo que precisa ser criado ou melhorado, e isso se dá através de insights de um processo ou algo que não existe ainda, que está atrapalhando, está incomodando, está gerando um gargalo. Isso sim, um processo pode melhorar, a otimizar esse processo e tirar esse gargalo que existe desse ponto do fluxo como um todo. Depois que identificamos, vamos fazer um mapeamento e modelagem, e é muito importante envolver as pessoas que fazem parte daquele fluxo para ter insights que realmente vão valer a pena para aquele grupo, fazer um processo que realmente vale a pena, que vai ser útil para todos. Se a gente não criar um processo, a gente faz o redesenho de processo, se é um processo que já existe. Então, a gente para e senta e levanta todos os tópicos do porquê que esse processo não está funcionando e mapeia uma forma dele ser útil, dele voltar a funcionar. E por último não. Aí nós temos a implementação, que é, ok, mapeamos, identificamos, achamos soluções, vamos implementar. Então, vamos colocar a mão na massa
e vamos construir todo mundo junto esse processo e vamos manter todo mundo junto esse processo. A partir dessa implementação, a gente começa a última etapa, que é de monitoramento. E aí a gente começa a monitorar, colher feedbacks, métricas e tudo mais. E assim a gente consegue, em apenas 5 passos, em apenas 5 passos a gente consegue otimizar um processo existente ou iniciar um processo de forma otimizada. Então, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que lá tem, durante a semana toda, tem posts, tem Reels, tem IGTV, tem caixinha de perguntas, tem consultoria. Eu lanço uma caixinha de perguntas de consultoria sobre algo ou sobre algum tema da semana e vocês me mandam perguntas e eu respondo. Então, eu espero que tenham gostado e nos vemos no Instagram e a semana que vem aqui com um vídeo novo no YouTube. Tchau!